Antes de iniciarmos a nossa lição, nós vamos fazer uma breve oração. Querido Deus e Pai, nós nos colocamos, Senhor, na Tua presença, Pai. Agradecidos por mais uma oportunidade de aprendermos a Tua palavra e pedimos que o Senhor venha nos instruir, nos ensinar neste dia, Pai. Que o Senhor venha nos capacitar, Senhor, e falar aquilo que está no Seu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Nós vamos estudar hoje a lição de número 3, Jó e a realidade de Satanás. O nosso texto áureo diz assim: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó 1:6. Verdade prática. Segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Jó, no capítulo 1, do versículo 6 a 12, no capítulo 2, os versículos 4 e 5. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Até aqui, meus irmãos. Nesta lição nós vamos falar um pouco sobre este ser, Satanás, e a influência que ele teve nessa situação de Jó, da história de Jó. Uma história verdadeira que está na Bíblia, a qual relata brevemente um pouco sobre esse ser chamado Satanás, enganador. E a palavra do Senhor, irmãos, ali no livro de Jó, não tem por intuito de falar, explicar a origem, todas as coisas sobre Satanás, mas um evento específico que aconteceu ali que nos dá muitas bases para conhecermos um pouco da personalidade, das ações de Satanás, como ele trabalha, como ele atua. E nós não podemos negar a sua existência, mas também nós não devemos supervalorizá-la, porque maior é Deus, Maior é Deus sobre todas as coisas na terra. Então nós vamos aqui ler a introdução. Uma das constatações que o leitor logo chega ao ler o livro de Jó é que o diabo existe. Ele é um ser real. Todo o mal descrito poeticamente no livro é visto a partir da realidade de Satanás. Nesse aspecto, o livro mostra como o diabo pode interferir na vida humana. Portanto, nesta lição abordaremos algumas questões relativas à existência e à realidade de Satanás a partir do contexto de Jó. O tópico 1, o livro de Jó e a natureza de Satanás. Um ser espiritual. O livro de Jó não procura provar a origem do diabo, mas o revela como um ser real. O livro destaca algumas características da natureza de Satanás que nos permitem conhecê-lo melhor. Em primeiro lugar, conforme o livro apresenta, o diabo é um ser espiritual e encontra-se na mesma categoria dos anjos, representada no texto pela expressão, os filhos de Deus.
Os anjos são seres espirituais que não pertencem à dimensão natural, mas à sobrenatural. Isso explica, por exemplo, a capacidade da rápida locomoção do diabo quando rodeava a terra e passeava por ela. Então, baseado neste capítulo 1, dessa situação apresentada no livro, onde Satanás ali, quando os filhos de Deus, né, que os anjos ali se apresentam perante o trono do Senhor, o Satanás vem no meio. E aí a Bíblia diz que quando Deus pergunta de onde ele vem, ele diz de rodear a terra. Então, seres espirituais não têm a mesma locomoção que nós temos, né? E nem o mesmo tamanho, proporções que nós temos. São seres celestiais, a qual, irmãos, nós não vamos ter compreensão total do que é, né? Mas a Bíblia vai dizer, né, que eles são seres espirituais. Então, neste primeiro tópico, nós já entendemos que Satanás também é um ser espiritual. E o subtópico 2 diz assim, que ele é um ser criado. Então ele é um ser espiritual e ele é um ser criado. Satanás é um ser criado, mesmo sendo um anjo, dotado de natureza espiritual, ele não é autoexistente. Ao contrário de Deus, que criou todas as coisas, o anjo que se tornou Satanás teve uma origem. Nem sempre o diabo foi diabo, ele fora um anjo bom como os demais. Isso nós já sabemos, né, da rebelião que Lúcifer causou ali no céu, né, querendo estar acima do trono de Deus, e foi lançado de lá, né? Assim ele é uma criatura, não o Criador. Por isso o livro revela que Satanás tem suas ações limitadas por Deus. Ele pode fazer muitas coisas, mas não tudo. Olha que tremendo, irmãos. Nós devemos ter essa noção, como eu disse no início, de que o diabo existe, que suas obras são malignas, né? Que ele é mau, porém ele é um ser que não tem todo o poder, ele é um ser limitado. Ele foi criado por Deus e ele não foi criado sendo maligno, ele foi criado sendo um anjo de luz, né? Mas ele decidiu se rebelar e por isso ele foi destituído, jogado do céu, né, lançado e saiu da presença de Deus. Então o coração dele, todas as ações dele são malignas, mas ele é um ser criado. E eu achei muito interessante isso aqui, irmãos, do comentarista. Ele pode fazer muitas coisas, mas não tudo. Ele tem limite de atuação também, né? Nós temos Deus ali, quando ele vai perante Deus falar de Jó, Deus colocando limite na atuação. Ah, você acha que então o meu servo Jó só me adora, só é um homem íntegro, honesto, sincero perante mim, que me adora porque ele tem bens, porque ele tem uma família e porque ele tem condições financeiras. Então você pode tocar, mas na vida dele você não pode tocar. Então há uma permissão de atuação de Deus, mas o diabo é limitado nas suas ações. E o subtópico 3, que diz assim, um ser dotado de personalidade. Além do fato de ser um ente espiritual, o diabo é dotado também de personalidade. Ele é uma pessoa e se apresenta como tal. No livro de Jó, o vemos assumindo os atributos de um ser pessoal. Ele fala e possui capacidade argumentativa, que é ele ficar ali debatendo com Deus, argumentando o que Deus fala, né? O testemunho que Deus faz de Jó. Ele argumenta, né? Então, aqui na revista nós estamos entendendo que um ser que argumenta é que ele está ali, tá tendo um tipo de raciocínio e debatendo. Essa mesma característica aparece de forma mais explícita na tentação de Cristo, onde ele também debate com Cristo, quando ele lança a palavra, o Senhor rebate, ele rebate de novo, então ele também tem essa atuação de argumentação em Mateus capítulo 4. Ele sabe o que se passa na terra e como se comportam os homens. Ele conhecia a vida de Jó. Isso faz dele um ser perspicaz. O que é perspicaz? Que tem a agudeza de espírito, ele sagaz, inteligente. Então nós vemos que ele tem essa personalidade e ele é um ser que observa.
Ele sabia quem era Jó, ele sabia como era Jó diante de Deus. E assim, irmão, eu creio que até hoje ele está sempre observando o servo de Deus. Ele está sempre analisando as nossas ações para que ele possa intervir para nos derrubar, nos destituir e nos tirar da presença de Deus. Porque é esse um dos papéis dele aqui na terra. E Jesus já disse isso sobre ele. Que ele veio para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E é isso que nós temos na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Assim, Satanás usou de seu conhecimento e perspicácia para atacar Jó. Então, ele observou, né? Ele achou que era por tudo que Jó tinha, que ele agradava, que ele louvava a Deus, que ele adorava a Deus. Né? Então esse foi o ponto que ele ali exigiu de Deus, né? Que ele não permaneceria daquela maneira se Deus tocasse nos bens. E a síntese do tópico 1 é o seguinte: o diabo é um ser espiritual, criado e dotado de personalidade. Então, meus irmãos, o que nós sabemos e compreendemos do ser, né, do Satanás, baseado aqui no livro de Jó no início, ele é um ser espiritual, ele é um ser criado e ele é um ser com personalidade. Tópico 2. O livro de Jó e as obras de Satanás. Dor e sofrimento. A introdução do livro de Jó apresenta Satanás como um ser capaz de agir contra o ser humano. Através de suas ações, é possível conhecer a natureza maligna de suas obras. É da natureza do diabo provocar dor e sofrimento aos seres humanos. No livro, Satanás impõe ao patriarca um sofrimento até então sem precedentes, pois ninguém sofreu como Jó no Antigo Testamento. Primeiramente, o diabo atingiu as posses dele, o que fez o patriarca sofrer ao ver o patrimônio destruído repentinamente. Da mesma forma, houve um grande sofrimento em Jó quando ele viu a tragédia se abater sobre sua casa, pois sua família foi devastada. Entretanto, o sofrimento do homem de Uz não cessou com a perda da família. O diabo o infligiu com uma doença que o fez padecer dor e isolar-se de todos. Irmãos, o diabo tocou na vida de Jó em tudo aquilo que é mais importante, entre aspas, para nós seres humanos. O que é? A saúde, a família e o sustento que você dá para sua família. Então, ninguém foi provado nessas três áreas como foi Jó de uma vez. O próprio comentarista está dizendo, no Antigo Testamento nós não vemos ninguém sendo provado dessas três maneiras, nessas três situações, a qual Jó ficou literalmente sem nada. Ele perdeu a sua família, ele perdeu os bens que ele tinha e ele perdeu a sua saúde. Então tudo aquilo que Satanás, ele observou, ele achou que era o que sustentava a vida de Jó ser reta, ele foi derrotado nisso, porque ele causou dor, sofrimento, que é outra característica, né, das obras de Satanás, e ele tocou em tudo aquilo que parecia precioso para Jó, mas que nós vemos, né, que não era, né, o que ele tinha de mais precioso, o que nós temos de mais precioso é Deus, é a presença de Deus, e a presença de Deus é que nos sustenta. Glória a Deus. E o segundo subtópico, o que o diabo também, as obras dele, dor e sofrimento, e ele é acusador. O diabo é capaz de infligir dor e sofrimento, mas não é só isso, ele também acusa. Faz parte da sua natureza acusar. Foi o que ele fez com Jó. O diabo o acusou de praticar uma religiosidade motivada por interesse. O livro do Apocalipse mostra a acusação como a missão do diabo. Então, o diabo, além de causar dor e sofrimento, ele acusa. Ele faz a coisa que desagrada a Deus, o pecado ser atrativo para o ser humano. Quando o homem cai
no pecado, quando o homem desagrada a Deus, quando o homem ele vai de contrário à palavra de Deus, tudo aquilo que agrada a Deus, depois ele vem te acusar. Ele te incita a fazer, que nós vamos ver também que ele incita, ele tenta fazer, ele te impulsiona a fazer, porque a nossa carne, ela já tem a tendência, é uma matéria caída, né, irmãos? Ela gosta do pecado, ela se atrai pelo pecado. E o diabo vem e tenta, ele vem e impulsiona, ele vem e ajuda, ele causa situações para que você caia, mas quando você cai, ele acusa, né? E ele ajuda você a fazer, mas ele não ajuda a esconder. Ele vai vir apontar o dedo. Ele só faz uma aparência de que é bom, como ele fez com a Eva. Olha, não é bem assim, Eva. Se você comer, não é isso que Deus está falando. Você não vai morrer, você vai ficar igual a ele. E ele manipula aquilo que Deus diz até Eva cair e levar o seu marido a cair. E aí leva a queda do homem, né? A queda da humanidade. Então ele incita, ele lança a proposta. Depois ele deixa você ali e vai te acusar. Então é um dos papéis também das obras do diabo, né? Dor e sofrimento, acusar e tentar. Terceiro subtópico. Por outro lado, devemos destacar a atuação de Satanás na tentação para o mal. Também faz parte da sua natureza tentar pessoas. Pelo texto sagrado, podemos inferir que o diabo impulsionou os caldeus, povos até então nômades, a dizimarem os bens de Jó. É uma característica do diabo incitar e tentar para o mal. Existem coisas, como eu disse no início, irmãos, ele observa as nossas ações, ele observa os nossos olhares, ele sabe a tendência do nosso coração, ele observa. Então, naquilo que ele sabe que você já tem aquela queda por aquela situação, ele vai vir te tentar naquilo e para aquilo. E em livro de 1 Crônicas, nós vemos isso. Capítulo 21 e o versículo 1, que diz assim: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Ele incita Davi a fazer algo que Deus não ia se agradar e que Deus não queria que Davi fizesse, a contagem daquele povo. Então ele incita, aqui fica claro que ele vem e te incita, ele cria a situação favorável para você fazer aquilo, para você realizar aquilo, e vem e te tenta. E nós somos tentados aonde, irmãos? Nas nossas próprias concupiscências, nos nossos próprios desejos, na nossa própria inclinação da carne. Então, ele não tem o poder de vir fazer você pecar, você ainda tem o livre-arbítrio, a escolha de dizer não, mas o papel dele é esse, ele vem te tentar, te instigar para que você caia. Então nós vemos aqui, irmãos, que mesmo que o diabo, com todas essas obras, né, que ele realiza, dor e sofrimento, que ele acusa e que ele tenta, o Senhor em tudo guardou a vida de Jó, né? Nós vemos ali o silêncio de Deus sobre a vida aí nesse momento de Jó, mas em tudo nós vemos ali que o Senhor depositou aquela confiança que Jó passaria por essa situação, como nós sabemos, né, do fim da história que ele passou. Até então Jó não sabia o que estava acontecendo, né? Ele só foi tendo perdas e perdas, né, através da atuação do próprio adversário aqui, que afrontou a Deus em relação a Jó, né? E aí nós vemos que em tudo o Senhor estava ali guardando a vida de Jó. Terceiro tópico. O livro de Jó e o caso de Satanás. Subtópico 1. Queda e ruína de Satanás. O vocábulo ocaso, quando usado em sentido figurado, é definido pelo dicionário Aurélio como fim, final, queda e ruína. O livro de Jó retrata de forma nítida o ocaso final de Satanás. Ocaso, irmãos, aqui quer dizer o fim, né? O fim dos propósitos de Satanás, né? A vida de Jó foi uma derrota para ele. Em quase todo o livro, Deus se mantém em silêncio e oculto. Mesmo o leitor tendo consciência
que ele está lá e que o seu silêncio fala alto. Por outro lado, o diabo não aparece mais a partir do capítulo 3 e não é mais mencionado no restante do livro. O livro de Jó mostra que Satanás não conseguiu o seu intento, que era fazer com que Jó blasfemasse. Irmãos, que tremendo esse tópico, né? Nós vemos aqui que o diabo, ele tem dois trabalhos, né? De se levantar para cair. Porque quando você toma um posicionamento de se manter íntegro, que é muito interessante, irmãos, porque Jó era um homem que Deus deu testemunho dele. Irmãos, que coisa maravilhosa, o próprio Deus ficará admirado e testemunhar de Jó perante Satanás. Olha, não há como ele na face da terra. Homem justo, homem íntegro. E mesmo assim, pela sua integridade, com a sua integridade, mesmo assim, ele passou por esta prova, por esta provação, né? Porque foi uma provação mesmo da sua fé, da sua crença em Deus, da sua adoração, e se ele era realmente um homem íntegro. Porque nos momentos de perda, irmãos, passa tantas coisas, pode passar tantas coisas na cabeça, né? Nas nossas cabeças, vem ao nosso coração, tantos pensamentos de você se sentir assim, como se não tivesse mais como você prosseguir dali. Porque você vê o fim de todas as coisas. E nós vemos aqui que Jó ele foi provado nesses três pilares da nossa vida, né? Que muito difícil que ele passou, mas em tudo ele não blasfemou. E o que era que o diabo queria? Que ele blasfemasse contra Deus. Irmãos, é muito sério quando a gente abre a nossa boca para falar algo. Tanto quando você está na bonança, quanto você está na situação que Jó se encontrava aqui, só com perdas. Porque muitas vezes você vai estar na bonança e pode até achar no seu coração: olha, Deus se agrada tanto de mim que, olha, eu só vivo na bênção. É só bênção. E a gente não pode, mas a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, como também na hora da prova. A gente não pode blasfemar do nosso Deus. A gente tem que continuar confiando em Deus em todas as situações. É isso que esta lição, e aqui o livro de Jó, no capítulo 1, vai nos ensinando. Nós sabemos o final do capítulo, do livro de Jó. Nós sabemos o que aconteceu no capítulo 42, mas Jó não sabia. Talvez a gente passe situações de aperto em algumas áreas da nossa vida, nós não sabemos o final. Mas nós temos Deus, irmão, e quando nós temos Deus, nós sabemos que o final sempre será melhor que o começo. E foi assim na vida de Jó. No capítulo 1, ele está perdendo tudo. Ele perde tudo que ele tem de mais precioso que ele tinha, mas ele guardou algo no coração dele que foi mais precioso, que é o que o Senhor testemunhou, a sua integridade, e ele não blasfemou contra Deus. Não importa, irmãos, o que a gente passar, vamos continuar firme com o nosso Deus, vamos continuar louvando o nome do Senhor. O diabo queria uma palavra da boca de Jó, e ele foi envergonhado porque ele não ouviu Jó ir contra Deus em tudo que lhe aconteceu. Pelo contrário, ele disse que o Redentor dele vive e que se levantaria em favor dele, e que nós possamos ter essa inspiração, esse exemplo, irmão, da vida de Jó, que em algum momento nós passamos por provações, por perdas, todos nós passamos, são coisas desta vida, coisas da terra, mas nós temos um Deus que está lá no céu, observando, e nós vemos aqui que Deus estava em silêncio. Deus não falou com Jó durante a maior parte dos capítulos ali. Deus deixou Jó ser provado, e muitas vezes nós somos provados, a nossa fé em Deus é provada. Nós também precisamos passar por essa provação, irmãos, a nossa fé ser fortalecida, porque ela é provada para ser aprovada por Deus, né? E nós vemos que ele mesmo em silêncio, irmãos, que Deus parecia que estava ali só observando. Deus, o silêncio de Deus, irmão, já é uma resposta. Quando Deus está em silêncio, você está numa luta difícil como já estava, e Deus está em silêncio, já quer dizer que Ele está na observação da sua vida. Então que a gente pegue esse exemplo no dia de hoje, através dessa lição, e que a gente, mesmo sem entender o que está acontecendo, mesmo no silêncio de Deus, que o silêncio de Deus muitas vezes é gritante, irmãos, é gritante. Quando a gente quer ouvir
olha, meu servo, eu sou com você nessa prova, eu vou te tirar, e vai começar, e Deus não fala nada, é silêncio, silêncio de Deus. Mas isso não quer dizer a ausência de Deus, não é a ausência de Deus, é apenas Deus observando ali a vida de Jó. E o subtópico 2, Jó e o testemunho de Deus. O livro tem um início dramático, mas um final apoteótico. Jó foi submetido a uma prova de fogo e mesmo sendo chamuscado pelas chamas do sofrimento, saiu vivo e vitorioso. Deus nunca o abandonou. A graça estava oculta, mas estava lá. No momento oportuno, ela se manifestou. Irmãos, no momento oportuno, Deus vai se manifestar. No momento certo, o Senhor vai romper esse silêncio, como rompeu aqui com a vida de Jó, e vai explicar, vai dar algumas explicações para você compreender. Mas primeiro nós passamos por essa fase de silêncio. Mas em tudo, como eu disse no começo, o Senhor estava guardando a vida de Jó. E eu achei muito lindo que o comentarista diz aqui, né? Que mesmo sendo chamuscado pelas chamas do sofrimento, saiu vivo e vitorioso. E é assim que o cristão sai de todas as suas provações, vivo e vitorioso, porque nós temos um Deus que está sempre à nossa frente, irmãos. O diabo pensa que está tirando coisas de você da terra, mas uma coisa ele não pode tirar, é a sua adoração, é o seu louvor, é o seu glória a Deus, é a sua gratidão do coração. Isso o diabo não pode tocar na vida de Jó. Ele tocou nos bens, ele tocou na família, ele tocou na saúde, mas no que está no seu coração, essa adoração, esse amor que você tem por Deus, ele não pode tocar. Aleluia. E nem permita isso, irmãos. No momento de dificuldade, tome cuidado com as palavras, porque é só isso que o diabo quer. Ele quer roubar palavras dos nossos lábios que entristeçam o coração de Deus, né? Porque a gratidão, irmãos, ela é algo que move o coração de Deus. Nós temos muitos motivos para ser gratos, muito mais motivos para agradecer do que para nos lamentar. E o que nós precisamos é reconhecer isso, que nós temos muito, porque Deus tem nos abençoado. Amém? Deus mesmo, no momento certo, testemunhou que Jó era o homem que ele sempre disse que era, justo, reto e temente a Deus. E eu vejo aqui, irmãos, que quando Deus diz algo ao nosso respeito, que você é filho, que você é escolhido, fique com o que Deus diz ao seu respeito. Não acredite nas mentiras do adversário, porque ele mentiu sobre Jó perante Deus lá no céu. Ele disse que ele não adoraria mais a Deus se perdesse as coisas, mas aqui no final da história de Jó, Deus testemunhou mais uma vez que ele era justo, reto e temente a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu achei interessante, irmãos, que tem um acréscimo aqui na revista do professor, que o termo hebraico tam, né, usado na afirmação, este era um homem sincero, um homem tam, né, perfeito ou íntegro, é de grande interesse para os teólogos. O significado principal da raiz é plenitude de caráter. No caso de Jó, não significa perfeição no sentido absoluto. Jó afirma que ele é tano, capítulo 27, versículo 5, mas ele também admite suas fraquezas humanas no capítulo 9. Jó mantém a integridade básica do seu caráter. Tudo faz parte de uma mesma disposição. Que interessante, irmãos, ó, os olhos e o coração estão focados no que é íntegro. A vontade de Jó pertence a Deus e ele não abriu mão disso. E além de ser sincero, também lemos que Jó era reto e temente a Deus e desviava-se do mal. Então, para nós termos essas qualidades de Jó, essa integridade, essa não é uma perfeição no sentido absoluto, mas uma integridade de caráter, nós temos que ter os nossos olhos bons. Nós temos que entregar a nossa vontade a Deus, porque a nossa vontade pertence a Deus. E Jó não abriu mão disso, e ele era reto e desviava-se do mal. Tudo que já no Novo Testamento nós aprendemos, né, sobre o Senhor Jesus ensinando sobre o seu olhar, né, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom.
E ele também disse, fugir da aparência do mal. Então é tudo que Jó, o que Deus se agradou na vida de Jó, irmãos. Que seja exemplo para nós também. E Jó preenchia todos os requisitos dos seus dias de um homem exemplar. Na narrativa, essas qualidades em Jó não constituem a avaliação de homens, mas sim o do próprio Deus. Oh, irmãos, que coisa maravilhosa é a gente saber, né, que a gente está agradando a Deus com a nossa forma de ser, como nós conduzimos a nossa vida, com a integridade, irmão, o caráter. O caráter é algo que, irmãos, mesmo não tendo ninguém, quando você é um homem de caráter, uma mulher de caráter, um homem honesto, um homem íntegro diante de Deus, não importa se tem alguém perto ou não, você sabe que está diante de Deus e vai permanecer com a mesma conduta correta, vai permanecer da mesma maneira que a palavra de Deus nos ensina. E a conclusão desta lição diz assim, o livro de Jó, mesmo poeticamente, apresenta Satanás de forma real e a partir da revelação divina na história bíblica. Dessa forma, Satanás é um ser dotado de personalidade. Ele possui grande conhecimento e age com perspicácia. Não deve, portanto, ser ignorado. Todavia, mesmo o livro tendo deixado este fato em oculto, Jó sempre esteve debaixo das soberanas mãos de Deus. O maligno não o tocou como quis, mas apenas da forma que Deus permitiu. Isso nos lembra a afirmação de João. Por isso, devemos descansar em Deus. Amém, meus irmãos? Então, que nessa lição nós possamos extrair lições para a nossa vida, né? De como Jó se portou na hora da provação. E também nós aprendemos um pouco sobre a personalidade de Satanás, as armas, as obras de Satanás, né? Porque a Bíblia diz, né, que a gente conhece a árvore pelo fruto, e os frutos de Satanás é isso aqui, as obras dele, né? Não são nem frutos, são obras, que ele também está aí, irmãos. Ele continua operando, mas o nosso Deus continua no controle. Ele não tem todo o poder, quem tem todo o poder é o Senhor. E quando nós estamos com a nossa vida diante de Deus, irmão, assim como Jó esteve, Deus pôde testemunhar da vida deste homem, que nós possamos também seguir também esses exemplos da vida de Jó. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a cada um dos irmãos e até a próxima lição.